Semeando Luzes, Professor Barros, do livro Anjos do Senhor, de autoria do Professor Barros. O sofrimento e a paixão de Jesus. Eu relato aqui a descrição das dores físicas e espirituais de Jesus, feita por um grande estudioso francês, o médico Dr. Barbet, dando a possibilidade de compreendermos realmente as dores de Jesus durante a sua paixão. Ele diz: eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira estudei a fundo a anatomia humana. Posso, portanto, escrever sem presunção. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Escreve o evangelista Lucas. Orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com a precisão de um clínico. O suor, sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo. Produz-se em condições excepcionais e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral e espiritual violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se abandonado e carregando, todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Todos nós conhecemos a farsa do processo que foi preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado, e de diferentes estaturas. Golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna na fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe percorrem ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia no chão na poça de sangue. Depois veio o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que aqueles da acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra um couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa em torno de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada lá no Gólgota, sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de aproximadamente 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. E os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o ombro. Sobre o Calvário tem início então a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas chagas e tirá-la é uma dor atroz. Alguma vez vocês tiraram uma atadura de gás de uma grande chaga do seu corpo? Não sofreram vocês mesmos essa experiência que muitas vezes precisa até de anestesia? Podem agora lhes dar conta do que se trata. Cada fio de tecido que adere à carne viva, ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas
postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Com aquela dor atroz, não provoca uma síncope? O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas. As suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Horrível suplício. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, e apoiam sobre o pulso de Jesus. E com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente pela imensa dor. No mesmo instante, o seu pólice, com um movimento violento, se posicionou opostamente na palma da mão. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se como uma língua de fogo pelos ombros, lhe atingindo o cérebro. Uma dor mais insuportável que um homem possa provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos. De sólido provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus não. Pelo menos, se o nervo tivesse sido cortado. Ao contrário, constata-se experimentalmente com frequência. O nervo foi destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores lancinantes. Um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava e elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros de Jesus esfregaram dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos o laceraram o seu crânio. A pobre cabeça de Jesus inclinou-se para a frente, uma vez que a espessura do capacete de espinhos o impedia de apoiar-se na madeira atrás. Cada vez que o grande mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudíssimas. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde anterior. As feições são impressas. O vulto é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida em uma bebida ácida em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um fenômeno se propõe no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. Dir-se-ia um ferido atingido de tétano, presa de uma terrível crise que não se pode descrever. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam pelo corpo todo. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra com um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho. Depois se transforma num violeta púrpuro e, enfim, em cianítico. Jesus, atingido pela asfixia, sufoca. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem fora de órbita. Que dores atrozes devem ter martelado o seu crânio.
Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus tomou um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforçando-se, a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar e fala. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Enxames de moscas, grandes moscas verdes e azuis, zunem ao redor do seu corpo. Irritam sobre o seu rosto, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura se abaixa. Logo serão 3 horas da tarde. Jesus luta sempre. De vez em quando eleva-se para respirar. A asfixia periódica do infeliz está totalmente destroçado. Uma tortura que dura mais de 3 horas. O sol dardejava raios escaldantes sobre o dorso desnudo do amado mestre. O suor brotava-lhe do rosto em grossas bagas e o obrigava a fechar os olhos, aumentando-lhe a tortura. Ele estava esmagado pela dor mais cruel. O corpo tenso, sem poder efetuar qualquer movimento sedativo, o excesso de sangue nas artérias e os vasos sanguíneos comprimidos faziam doer-lhe atrozmente a cabeça. As feridas dos pés e das mãos sangravam já empastadas, em parte pela coagulação do sangue. O suplício da cruz era de espantosa atrocidade, pois a posição incômoda do crucificado produzia, pouco a pouco, uma rigidez espasmódica pela obstrução progressiva da circulação, o alívio impossível e a sede insaciável. A angústia crescente e o menor esforço provocaram dores lancinantes. O sangue da aorta flui mais para a cabeça e concentra-se no estômago na crucificação, pois o corpo do condenado fica muito tenso e pende para a frente. Poucas horas depois, processa-se também a rigidez na garganta e a atrofia das cordas vocais, o que sufoca a voz, impedindo o crucificado de falar, salvo alguns estertores e sons inarticulados. Por isso Jesus expirou sem pronunciar qualquer outra palavra, além daquele generoso pedido de perdão ao Pai para seus próprios algozes, quando ainda se achava na posse perfeita da sua voz. Como era uma criatura de contextura carnal mais apurada, ele também sentiu mais cedo os terríveis efeitos paralisantes e penosos do suplício da cruz. Enquanto os outros 2 crucificados emitiam verdadeiros grunhidos de dor e desespero, o mestre amado curtiu a sua desdita em silêncio e resignadamente, cuja vida só se manifestava pelo arfar célere dos seus pulmões. Daquele momento em diante, nem os soldados que matavam o tempo jogando dados e bebendo o seu vinho vinagroso à sombra improvisada das 3 cruzes, nem os amigos e discípulos que se encontravam a poucas jardas de Jesus, ouviram-lhe quaisquer palavras além do seu silêncio doloroso e estoico rumo ao desencarne e aos braços do Pai Maior. Bem-aventurados sejamos todos nós em mais esta sexta-feira, na sublime, perfeita e maravilhosa obra de Deus, nosso Pai Maior. Que nós possamos entender nesta sexta-feira da paixão a importância do trabalho generoso que Jesus nos deixou como um legado. Os seus ensinamentos, o seu comportamento, a sua postura de sempre praticar o amor e a caridade incondicional para com todos os nossos irmãos foi fundamental para nos ensinar o caminho para a nossa evolução espiritual. Assim seja na bendita, honrosa e gloriosa graça de Deus, nosso Pai Maior. Amém.